muito proveitosa durante o dia, com os nossos irmãos aqui em casa, tomamos um café juntos, e foi um tempo muito proveitoso de Deus, com os nossos presbíteros, com os nossos irmãos diáconos. Então nós tivemos um tempo ali, quem estava presente hoje de manhã, aproveitou, né? E foi um tempo muito precioso do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios. Essa mensagem aqui, Deus me deu, eu acho que até que eu já ministrei essa palavra aqui, eu acho, porque algumas palavras estão aqui no meu tablet e eu deixo elas aqui. Eu não me lembro se eu ministrei, tem horas que eu não me lembro se eu já ministrei, se eu não ministrei ainda, mas eu sei que às vezes eu estou no quarto e o Espírito Santo vem e diz, vai lá naquela mensagem. Aí se você já ouviu ela, me perdoa, irmão, mas Deus está mandando falar de novo. Se você não ouviu, vai ouvir pela primeira vez, que bênção, porque eu preparei tudo semana passada, domingo. Eu cheguei em Porto Alegre, aí o Léo disse, o Léo entrou de férias e me botou para trabalhar no lugar dele. Eu não sei se aqui está desligado, aqui o monitor, não está vindo nada, né? E quando eu cheguei na quarta-feira, eu ministrei uma palavra lá. E eu só, a continuação dela eu vou ministrar no domingo seguinte. Aí no domingo seguinte, o nosso irmão William Marques estava lá, e ele ministrou na igreja. E aí no último domingo eu fui ministrar. Aí eu preparei a mensagem, fiz tudo bem direitinho, estava lá no meu tablet, e eu vou ministrar essa palavra aqui. Vai ser a continuação daquilo que eu falei na quarta-feira. E eu me preparei, gente, passei o dia lá, mesmo estando lá já no domingo para vir embora, me separei lá, preparei a mensagem. Quando eu me levantei para ministrar, o Senhor falou comigo e disse, não é essa a palavra. Não é essa a palavra. É outra palavra que você vai me liberar aqui hoje à noite. E aí eu ministrei lá a palavra, foi uma bênção. Aí quando foi hoje, desde ontem que eu sabia que eu ia ministrar essa palavra aqui. Estava separada para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 16, o verso 16 e o 17. Tem duas traduções diferentes. Aqui a minha Bíblia, eu uso a King James, mas eu tenho também aqui nessa, acho que a nova linguagem, acho que é de hoje também no meu tablet, mas eu vou usar as duas, porque as duas são muito parecidas, mas tem alguns detalhes que são um pouquinho diferentes, tá bom? Então eu vou ler para vocês e depois nós vamos continuar. Verso 16, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: portanto, daqui por diante, sabemos que não somos segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Aí o verso 17 diz: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Entendeu aí? Agora eu vou ver na outra tradução que diz assim: assim de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humanos. Olha que já mudou um pouquinho, né? Assim de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humanos. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Muitas vezes eu leio esse versículo aqui, puxa vida, tudo novo, tudo novo, tudo novo. E aquilo, ela vinha como uma expressão de Deus, dessa novidade de Deus nas nossas vidas. E você declara isso, todas as coisas são novas, tudo se fez novo, uma situação nova, uma nova realidade de vida, um novo ponto de vista, uma nova oportunidade. E as coisas novas são assim, elas trazem a novidade na nossa frente. Mas eu não conseguia discernir o que o apóstolo Paulo estava falando dessa novidade.
Porque alguém que confessou Jesus, levantou a sua mão e disse: eu te aceito como meu Senhor e Salvador, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, e ele, naquele culto, ele se emociona, ele chora, e ele recebe aí o perdão de Deus e a reconciliação por meio do sangue de Jesus. Mas quando o culto acaba, você vai para casa e você não consegue discernir o que Paulo está dizendo, que as coisas são novas a partir deste momento. Muitas vezes eu li, eu celebrei, eu falei, eu até ensinei, mas eu precisava discernir o que Paulo estava dizendo aqui a respeito dessa novidade de vida. E nós começamos a entender por meio do discernimento espiritual que essa novidade de vida, ela não vem no plano de vida natural. Porque o versículo 17, ele está totalmente ligado ao 16. Não são coisas separadas, são as afirmações de uma progressão, de um crescimento, de um estágio que Deus está desenvolvendo na vida do homem. E que o 16 é o complemento dele ao 17. A partir da experiência que temos com o Senhor Jesus, as coisas são modificadas ao ponto de que todas elas são novas na nossa vida. Então a consequência do versículo 16 é o 17. A partir de uma experiência espiritual, e não uma experiência meramente humana, mas uma convicção espiritual. Eis que tudo se fez novo na nossa vida. Aí você começa a discernir, você começa a entender. Você começa a entender que o versículo 17, ele não está isolado do 16. Mas ele é uma consequência, uma espiritualidade, uma realidade espiritual que chegou na nossa vida a partir de uma experiência com Deus. E a conversão, irmãos, é a maior experiência que um homem pode ter com Deus. A confissão em Jesus Cristo é a maior experiência que um homem pode ter com Deus. Os irmãos pentecostais, os primeiros, diziam assim, que a primeira bênção era o novo nascimento, a segunda bênção era a experiência com o Espírito Santo, e faz sentido. Mas eu quero falar nessa noite dessa experiência que muda a nossa vida, que nos faz nascer de novo, que nos faz ser uma nova criatura, que nos faz uma nova criação. Essa experiência com o Senhor Jesus Cristo, né? Toda transformação experimentada pelo crente vem como resultado do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. Vocês conseguir entender? Toda transformação experimentada por todo crente vem do resultado do conhecimento que ele tem do seu Senhor. Quando você conhece a Jesus, e não apenas de uma forma teórica, mas de um contato com Deus, de uma experiência com Ele, aquilo vai te transformando. E o apóstolo Paulo chama isso de uma transformação de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É essa transformação das nossas vidas, né? Há dois diferentes níveis de conhecimento mencionado pelo apóstolo Paulo no verso 16, se vocês perceberem. Ele fala de dois conhecimentos aqui. Ele fala de um primeiro conhecimento, que é um conhecimento segundo a carne. Ele diz como homem, como pessoa natural. É um tipo de conhecimento que ele está estabelecendo aqui. Ele começa dizendo, o conhecimento, nós não podemos mais apenas levar em conta o conhecimento como homem, segundo a carne, segundo a nossa natureza, segundo o nosso natural, porque foi assim que nós conhecemos a Jesus, mas já não é mais. Então o primeiro conhecimento que ele fala é um conhecimento segundo a carne. Aqueles irmãos daquele período tiveram um conhecimento com Jesus segundo a carne. Muitos tiveram contato com Jesus, muitos foram curados por Ele, muitos viram os milagres de Jesus, eles tiveram a visão ocular, e ouvir Jesus pregar, já pensou que privilégio? Mas eles tiveram um conhecimento, o apóstolo Paulo diz, vocês tiveram um conhecimento segundo a carne, e nós não podemos mais nos paralisar nesse conhecimento segundo a carne. E ele fala de um outro conhecimento também no verso 16, ele diz, o conhecimento de um outro modo. Percebe que ele fala? Um conhecimento segundo a carne e um conhecimento de um outro modo. Que por ser diferente do primeiro e mencionado em outros lugares da Bíblia, nós denominamos o conhecimento espiritual.
O conhecimento segundo a carne, segundo a letra, segundo aquilo que nós podemos informar, segundo a nossa mente consegue perceber, os nossos olhos podem ver, os nossos sentidos humanos podem perceber pelo toque, um conhecimento meramente humano. Mas ele fala de um conhecimento que vai além desse, que é um conhecimento de um outro modo, que a Bíblia chama esse conhecimento de um outro modo de conhecimento espiritual, que alguns também chamam, assim como Jesus falou para Pedro, de revelação, que isso é dado por Deus, que isso é um presente divino, que isso é que nos muda, que isso é resultado de uma experiência, que isso é resultado de um conhecimento mais profundo, a revelação de quem Deus é. Paulo declara que a forma correta de se conhecer a Cristo é essa segunda, o conhecimento revelado, a experiência espiritual, porque essa é a que nos muda, essa que muda a nossa rota, essa que nos faz nos convertermos, essa que muda totalmente a nossa realidade, essa que nós podemos ter um marco na nossa vida de quem nós éramos, de quem nós nos tornamos. Essa é fácil de identificar, porque ela pega alguém que não consegue ter os seus valores manifestos, e a partir do conhecimento de Jesus, esses valores são manifestos. Nós conseguimos perceber uma mudança profunda, não do que se fala, mas do que se faz. Porque o evangelho não é o que a gente diz, o evangelho é o que a gente vive. As pessoas não seguem o que você fala, as pessoas seguem o que você faz. Então o que você faz é o evangelho. A mudança não é no que você fala, a mudança é no que você faz. O procedimento mostra que teve uma profunda mudança de Deus na nossa vida. Aquele que mente, não mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que espancava as pessoas, não espanca mais. Porque teve uma profunda mudança no seu comportamento. Porque teve uma metanoia na sua vida. Houve uma experiência tão profunda que o Espírito se sobrepôs à alma. E houve uma mudança profunda no seu comportamento, porque teve uma experiência espiritual que mudou a sua vida profundamente. É isso que o apóstolo Paulo está expondo aqui, desse conhecimento espiritual, da grande importância disso. E depois de ter feito essa afirmação, é que ele fala sobre a nova criatura. Perceba isso? Depois de ele falar desse conhecimento espiritual revelado, desse contato com o Deus, é que ele começa a falar de uma nova realidade para esta pessoa, de uma realidade que essa pessoa talvez não se apercebesse que ela existia, mas a partir do contato com o Senhor Jesus, seus olhos foram abertos, seus ouvidos foram desinterrompidos, e ela começa a viver uma nova realidade na sua vida, e as pessoas que estão perto dela até não entendem, porque está acontecendo tanta coisa diferente, né? Pois as pessoas até esperam um tempo para poder constatar se aquilo realmente é verdade, porque muitas vezes nós estamos tão cheios de Deus, nós exalamos, nós falamos, nós pensamos, e tudo que nós temos a falar é a respeito dele, do grande amor, dessa paixão que é avassaladora na primeira experiência que temos com Jesus, dessa mudança tão profunda, dessa transformação que vai no íntimo do nosso ser, e isso se chama conversão, e isso é tão forte na nossa vida, que nós passamos o tempo inteiro só falamos disso. E algumas pessoas até nos chamam de fanáticos, né? Os primeiros dias a gente leva esse nome, carrega esse nome sobre as nossas costas, né? Esse rapaz virou fanático agora, só fala de Jesus. Essa moça agora não fala de outra coisa, só fala de Jesus. E alguns dos nossos amigos até se aborrecem por falar tanto a respeito de Jesus, mas não é. É porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, eu não consigo falar de outra coisa a não ser do amor da minha vida. Porque é assim, irmãos. A realidade é essa, nosso coração está assim, não cabe, eu preciso falar porque está cheio. Eu começo a botar para fora, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha vida, e eu começo a falar para as pessoas desse impacto que foi essa grande transformação. Isso aconteceu na vida de vocês, não aconteceu? Amém? Amém, irmãos? Ô, glória, então eu não estou sozinho aqui, né? Aconteceu na vida de vocês também, né? Porque um dia aconteceu na minha, irmão. Oh, gente, que legal. Oh, meu vizinho também, aconteceu na dele. Glória a Deus. Ele ligou a sirene porque aconteceu na dele. Acho que ele estava com saudade da minha voz. 15 dias sem ouvir, irmão. Que coisa boa. Amém. Glória a Deus, né?
Sabe, eu me lembro bem da minha experiência com Jesus. E a minha primeira experiência com Jesus foi muito impactante, porque eu já sabia quem Jesus era por meio do conhecimento da letra, por meio da minha educação. Os meus pais já tinham me falado sobre Jesus, mas eu não tinha uma experiência com Jesus. No dia que eu tive a minha primeira experiência com o Senhor Jesus, eu não resisti a Ele e me rendi. E a única coisa que eu pude dizer para Ele é que eu tinha essa expectativa, Senhor, porque o Senhor sabia que no dia que eu tivesse essa experiência contigo, o Senhor mudaria a minha vida. E os meus olhos foram abertos a partir daquela primeira experiência que eu tive, que eu nunca esqueci, irmãos. Quem nasce de novo sabe o dia que nasceu de novo, sabe como foi o processo. Você não esquece, porque está marcado, parece que está ali, ó, esse conhecimento. Mas eu percebi que ao longo da caminhada você vai começando a perceber que tem alguns tipos de conhecimento na nossa vida a respeito de Jesus que eles precisam ser modificados. Porque é possível ter um conhecimento a respeito de Jesus que nós podemos chamar de conhecimento sem transformação. Para mim isso é algo muito triste. Nós conhecemos Jesus e nós sermos transformados por Ele. Há pessoas que conhecem Jesus de perto, até mesmo de forma íntima, que nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Um exemplo claro era que Judas era um dos discípulos de Jesus, que andava com Jesus, que viu Jesus fazer tantos milagres, que acompanhou todo o ministério de Jesus, fez tudo, mas não foi transformado por esse conhecimento. E o pecado de Judas não foi somente no momento da traição, senão nós poderíamos até concluir que ele apenas falhou nesta hora. Mas João declara em seu evangelho que Judas era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa. João 12:6. E essa informação demonstra que ele nunca foi transformado de fato por conhecer a Jesus. Chega a ser chocante. Alguém que seguia Jesus. Eu fico pensando, irmãos, porque Jesus deve ter olhado para ele e ter dito assim: se alguém quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ele deve ter ouvido essas palavras e Jesus, eu vou te seguir. Percebe aí como ele conhecia o que ele estava fazendo? Eu acredito que ele deve ter ouvido Jesus dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está em mim nunca morrerá, e ainda que morra, ressuscitará ao terceiro dia. E ele disse: Senhor, estou contigo. Eu creio que ele também deve ter ouvido o Senhor Jesus dizer que ele tinha recebido do Pai a incumbência e a autoridade sobre toda a terra, e que todas as coisas ficariam debaixo dos seus pés, e Senhor, estou contigo nessa hora. Judas teve um conhecimento de Jesus que não o transformou. Alguém pode chegar a conhecer muitas coisas sobre o Senhor Jesus, sobre Cristo, sem nunca ter conhecido a Cristo. As igrejas evangélicas estão cheias de gente que simplesmente se conformam em ser religiosas e nunca se preocuparam de ter um conhecimento que transforme as suas vidas, que modifique seus pensamentos, que passe por um processo de metanoia, onde os seus conceitos sejam profundamente impactados por eles. Há pessoas que se habituam a esses ambientes de culto simplesmente para assistir a cultos, a observar os movimentos, mas nunca caiu na graça do Senhor Jesus para orar e para dizer o quanto Ele é importante na sua vida e quanto essa experiência de falar com Ele está modificando os seus passos. E perdem talvez anos da sua vida e processos que levam muitas vezes uma vida inteira, ouvindo falar de alguém que pode mudar a sua vida, sem nunca ter experimentado ter a sua vida mudada. Pessoas que foram bem ensinadas sobre como ser um bom cristão, mas que não manifestam a transformação alguma em suas vidas. São sempre as mesmas e não há evidências de mudança genuína. Isso se deve à falta de revelação que acompanha uma verdadeira experiência com Jesus. Porque a parte espiritual nunca conheceu.
Quando Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, falou acerca de algumas pessoas que estavam vivendo uma vida sem transformação. E elas viviam envolvidas com os cristãos. Ele diz assim, lá em 2 Timóteo capítulo 3, 7. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ele também diz, são como crianças. Elas não conseguem reter, elas não conseguem viver, elas não conseguem andar nessa palavra, porque elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem ter o pleno conhecimento da verdade. Em Nazaré, muitos também o conheceram sem provar transformação, ou seja, a revelação. O verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo só se atinge por revelação e não é transmitido segundo a carne. Não é segundo essa sabedoria humana. Não é segundo os nossos sentidos normais. Tudo isso só se é percebido, como o próprio Jesus Cristo afirmou a Pedro, lá no Mateus capítulo 16, verso 13 e 17, que ele diz, olha Pedro, a revelação que você tem a meu respeito não foi o homem que te deu, foi o próprio Deus. Porque Pedro tinha a revelação de quem Jesus era. E Judas estava ao lado de Pedro quando Jesus falou isso. Quando Jesus perguntou quem ele era para os discípulos, quando Jesus perguntou quem as pessoas dizem que eu sou, as pessoas diziam que Jesus era profeta, que Jesus era um curandeiro, que Jesus era um homem fora do normal, que Jesus era um cara muito especial, que Jesus tinha muito poder, que Jesus manifestava muita bondade, que Jesus alimentava as multidões, deram muitos adjetivos bons a Jesus. Eu acredito que Judas também deve ter até ajudado com as revelações. E alguns disseram, olha, compara o Senhor, e começaram a comparar Jesus àquelas pessoas que eram os tops da religião da época. Compararam Jesus ao profeta Elias, compararam Jesus ao profeta Jeremias, e começaram a comparar Jesus a esses profetas. Mas Jesus chegou a um momento de intimidade que olhou para eles e disse, e vocês quem dizem que eu sou? Outro dia eu fiquei pensando nessa pergunta, irmãos. E até falei isso lá em Porto Alegre. Jesus estivesse pregando hoje aqui, irmãos, e ele chegasse para vocês, olho no olho, e olhasse nos olhos, Mateus, eu te conheço, tu me conhece? Mateuzinha dá uma tremedeira, claro, o senhor é, sim, quem eu sou, Mateus, para você? Ia dar um choque, hein? Ia começar a dar, Marcelo, eu te conheço, Marcelo, eu te formei no ventre da sua mãe, eu sei quem você é, eu sei o que você gosta, eu sei o que você faz quando ninguém está vendo, eu estou contigo no seu quarto, eu estou contigo no seu trabalho, eu estou contigo no seu carro, eu estou contigo nos seus pensamentos, eu sei o que passa na sua mente, mas você, Marcelo, sabe quem eu sou? Talvez ele dê uma tremedeira gigante, Marcelo. Nós íamos procurar uma definição que a gente já tinha ouvido alguém falar, ou algo que alguém falou, e alguém, o senhor, o quê, rapaz? E a gente ia ficar meio que engasgado. E Jesus ia começar a revelar coisas a nosso respeito, né? Eu te vi, eu estava lá naquele dia. Eu estava lá naquele dia que você falou comigo na intimidade do seu quarto. Eu estava lá, eu recebi as suas palavras. Eu estava lá quando você chamou por mim e pediu socorro. Eu fui ao seu encontro. Mas você sabe quem eu sou? Eu fico pensando, Pedro perplexo, olhando para Jesus ali, e os discípulos também. Porque afinal de contas eles estavam do outro lado do mar da Galileia. E Jesus tinha acabado de atravessar o mar caminhando. Meu irmão, eu também estava com medo nessa hora. Jesus tinha só entrado no barco caminhando sobre as águas. Eu tinha ficado gelado com a pergunta dessa, meu irmão. Vocês sabem quem eu sou? E aí a expectativa de uma resposta, e a resposta veio por meio de Pedro, não porque Pedro conhecesse, mas que o próprio Deus revelou a Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o cumprimento da promessa, tu és o Messias.
Aí tu és aquele que nós estamos aguardando, nós te seguimos, porque nós sabemos quem o Senhor é. Pedro estava dando indicações que, ao seguir Jesus, a experiência que ele estava trocando com o Senhor Jesus estava mudando ele profundamente, porque a experiência estava chegando junto com a revelação. E a experiência dele não era carnal, era uma experiência espiritual. E por isso aquilo estava sendo tão fundamental para ele. Porque ele estava começando a receber coisas que ele não tinha entendido no seu espírito. O espírito dele estava sendo preparado para receber coisas que ele até então não tinha experimentado. E Pedro começava a experimentar. Sabe o que Pedro experimentou aqui? Uma coisa profunda chamada revelação de Deus. Sabe você olhar para aquele cara, é Deus. Já pensou aquela? É Deus falando comigo. É aquela revelação que diz, alguém quer aceitar Jesus? Ele diz, é Jesus que está me chamando. É aquela que faz a gente levantar a mão. Que algumas pessoas dizem, pastor, eu não aguentei quando eu ouvi aquela voz. Quando eu percebi, eu estava com a minha mão de pé, porque algo era mais forte do que eu. Era muito forte, eu precisei levantar a minha mão. O que Paulo não conseguiu entender em sua mente mudou quando Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. O que Paulo não conseguiu discernir por meio de alguém dizer a respeito de Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o cumprimento da promessa. As pessoas contaram para Paulo, mas Paulo não conseguiu discernir, até o ponto que ele ouviu aquela voz falando com ele no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que fala comigo? Eu sou Jesus. A revelação começou a cair, e ele começou a chegar no coração dele. Sem a revelação acerca de Jesus, alguém pode crescer dentro de uma igreja, receber toda a formação religiosa, até saber tudo acerca de Jesus, e mesmo assim, nunca ser transformado por Ele. Isso deve ser frustrante, viu, irmão? E se é frustrante aqui, imagine quando chegar no céu, não é não? Passou uma vida inteira na igreja, ainda ir para o inferno, meu irmão, é castigo para 10, deram só para 1. Já pensou um negócio desse, cara? Passou uma vida inteira o pastor dizendo, Jesus está voltando, e ele lá, é mesmo, pastor, Jesus está aí e tal. Jesus volta, e o cabo, nunca te conheci. Cara, peraí, senhor, eu estava na igreja, o pastor disse aquele dia, eu ainda me lembro o dia que ele disse. Sim, e aí, o que mudou a sua vida? Não, eu sabia que o senhor ia vir e tal, mas, e aí, o que mudou a sua vida? Não, eu sabia, e você mudou o quê? Nada. Eu não mudei nada. Se você não mudou nada, é porque a revelação não veio. Você pode até ter um conhecimento a respeito dele. Está entendendo isso, irmão? Eu vou dar uma notícia boa para vocês. Estou chegando no fim da palavra, viu? Pensa na notícia agradável, quando a gente está assim já. Aí alguém diz, pastor diz, já estou chegando no final, né? É? Rapaz, que é isso? Não, estava desligado esse negócio aqui agora, rapaz. É algum tipo de complô, né, Ariel? Estão ligando aqui um cronômetro para mim aqui, gente. Você que está na rede social, ó, o pessoal estão fazendo um complô contra o pastor aqui, ligaram um cronômetro aqui. Na verdade, mas tô bem ainda, não tô? Gente, está me dando mais tempo aqui, ó. Ó, vou continuar aqui, ó. Não tô com pressa hoje, né? Não é não? Que beleza, irmãos. Amém? Mas você está cansado já? Se você quiser, eu paro aqui, irmão. Não tem problema. Podemos continuar, né, Mateus? Senão Jesus vai chegar aqui, Mateus. Aí você não vai ter resposta. Aí você vai dizer, o senhor é aquele da Record? Já pensou uma resposta dessa, cara? O senhor Jesus da Record ou é o Jesus de Hollywood? Ou é do The Chosen, né? Vai ser um problema aí, né não? Amém? Vamos lá. Mas existe também um conhecimento por um novo conhecimento. O conhecimento por um novo... a transformação por um novo conhecimento. Porém, quando essa pessoa consegue sair da dimensão de mero conhecimento intelectual e entra numa dimensão de revelação, sua vida será drasticamente mudada. Penso que esta é uma das maiores necessidades da igreja nos nossos dias.
A transformação por um novo conhecimento. Por um conhecimento, ou então a transformação pelo conhecimento do novo. A transformação pelo conhecimento da verdade. O conhecimento pela revelação do Filho de Deus. O conhecimento do Cristo. É o novo de Deus para as nossas vidas. Eu penso que a igreja precisa correr para isso urgentemente. Porque quando a igreja entender isso, sabe o que vai acontecer? Os nossos cultos vão fazer sentido. Os nossos momentos de louvor e de adoração a Deus vão fazer sentido. Porque você vai chegar aqui, quando você sentar nessa cadeira, você vai dizer: "Oh Jesus, já cheguei. Eu estava preocupado porque eu ia chegar atrasado e eu não posso perder nada desse momento do culto, porque é tão precioso quando os irmãos estão aqui e eles começam a tocar os seus instrumentos e aquilo começa a me estimular a te louvar, e eu começo a lembrar das tuas grandezas, e eu começo a lembrar o quanto o Senhor é bom para mim, e eu começo a me perceber de que o Senhor me envolveu numa glória tão grande, de que o culto não é um fardo, que o culto é um momento especial, que eu fico muitas vezes pensando: oh, que vontade que chega logo domingo para começar aquele culto novamente. Você vai começar a fazer sentido a adoração a Deus, e você vai começar a chegar aqui, e você vai se sentar, e parece que sentado já não é mais suficiente, e você vai começar a querer se ajoelhar, se jogar no chão e dizer: o Jesus está aqui, o meu Senhor está aqui, o amor da minha vida está aqui, o meu Rei está aqui, o meu Senhor está aqui, o motivo de eu ter vindo ao culto está aqui, eu vim por causa dele, ele é o motivo de eu estar nesse culto, eu não sei nem quem está falando lá, mas Jesus está presente no ambiente, eu já percebo aqui, e tudo está modificado, porque a presença dele é palpável, e o que está acontecendo no culto, tudo se refere a ele, tudo vai para ele, tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo que eu faço é um complemento da presença de Deus no ambiente. O culto faz sentido, irmãos, faz sentido chorar, faz sentido abrir a Bíblia. Oh, Jesus fala comigo, e Jesus está falando: eu falo contigo. A palavra vem. Faz sentido ofertar. Não é preciso de ninguém estar pedindo oferta. Não precisa de ninguém falando de dízimo. Porque eu estava ansioso. Que hora vai ser o dízimo mesmo, hein? Eu estou louco para contribuir. Por quê? Porque desde cedo o Senhor vem falando comigo. E vai chegar a hora, eu preciso contribuir. Eu me preparei a semana inteira. Para quê, irmão? Para me chegar ali na hora do dízimo, ó, quero contribuir. Eu preparei a semana inteira a minha oferta. Puxa vida, que hora vai ser? Será que vão esquecer de fazer a oferta hoje? Porque faz sentido. Porque você não está dando para o pastor, você não está dando para a instituição, você está percebendo o que você está fazendo, você está dando para o autor para o amor da sua vida, irmão. O que a gente faz para o amor da nossa vida é pouco. Tudo o que a gente faz para quem a gente ama parece que não foi suficiente, parece que eu podia ter dado mais, eu podia ter feito mais. Puxa vida, eu podia dar não é podia dar uma caixa de chocolate para minha namorada, eu podia ter dado 2. Puxa vida, eu dei só um buquê de flores, era para me dar um buquê de flores, dado pelo menos um iPhone 15, já tem o 15, mano. Você começa a pensar em coisas assim que vai precisar mais do seu envolvimento. Por que você vai pensar? Porque é o amor da sua vida. Porque é o amor da sua vida. E você vai começando a dar o seu melhor. Eu tenho o maior prazer de dar o meu melhor para o amor da minha vida. Todos nós temos esses amores aqui. Não temos não, irmão? Amém? Eu tenho vários amores aqui nessa terra que Jesus me deu. Minha esposa está no topo dessas emoções. Ela está lá no topozão lá. No primeiro retiro que eu fui com ela, gente, você não tem ideia, viu? Oh, emoção grande, irmão. Fui pegar o ônibus a primeira vez com ela, um ônibus lotado de jovens no centro de Porto Alegre, indo para um lugar chamado Dois Irmãos, e eu parecia que estava só eu e ela na rodoviária. Já pensou um negócio desse? Eu estava tão embriagado por estar pegado na mão dela no centro de Porto Alegre, eu estava tão embriagado que eu entrei no ônibus, que tá nós dois, vai ser bom demais hoje, um ônibus lotado, irmão.
E pegamos o ônibus e fomos para Dois Irmãos. Irmão, e no caminho choveu. Oh, meu Deus, que coisa boa essa chuvinha. E chegamos lá em Dois Irmãos. Eu queria que ela andasse a cidade de Dois Irmãos sem molhar os pés. Ela não pode se molhar. Eu posso até me afogar, mas ela não pode nem se molhar. O pensamento era esse. Eu tenho que fazer o melhor para. Mas ela sabe que ainda hoje eu faço assim com ela. Eu vou descer do avião com ela. Pegado na mãozinha dela, eu volto, pego a minha. Eu ando, por isso que eu ando sobrecarregado nos voos por aí, porque eu ando com 4 mochilas, com as 2 minhas e as 2 dela. Porque eu ando toda hora com a mão. E eu vou descer, essa última vez nós descemos por trás, né? E eu lá esperando ela com 4 mochilas. Vem cá. E ela descendo bem calminha, porque sabia que tinha alguém lá. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou andando com o amor da minha vida. Então tudo que eu fizer para ela parece que é pouco. Eu podia fazer mais. Eu podia fazer mais um pouco. Se nós somos assim, com a nossa manifestação humana, eu vou dizer para você, no mínimo, teríamos que ser assim com a nossa manifestação divina. Porque o amor da nossa vida que está presente, é andando conosco em todo tempo. Em todo tempo. Ah, não falei para vocês, viu? Quando chegou em Dois Irmãos, só tinha uma Belina para vir buscar as pessoas na rodoviária e levar para o sítio, que devia dar uns 3 quilômetros, não era, amor? Acho que era uns 3, o nome do pastor era Pastor Floyd. Ele vinha lá, aí ele era americano, ele dizia, os meninos vão caminhando e as meninas vão de carro. Aí eu feliz da vida, né? Eu vou caminhando de boa, desde que a minha namorada vá de carro, não vai ter problema. Eu levei um choque nessa hora. Ele chegou, aí eu disse, amor, pode ir, que eu já chamando de amor, viu? Já tinha uma semana de namoro. Isso é perigoso, que chama de amor, dá problema, viu? Por isso que eu tenho medo. Mas, amor, você pode ir no carro, que eu vou a pé. Aí ela olhou para mim, nos meus olhos, e disse, não, eu vou a pé contigo. Meu irmão, fui pro céu, meu irmão. Eu vou a pé contigo. Eu subi pro céu naquela hora, eu disse, eita, agora vai dar certo. Ela andou 3 quilômetros comigo a pé. O carro veio, ela não entrou, irmão. Foi até o sítio comigo. Oh, amor grande, viu? Tá aí o resultado. 32 anos de casado depois dessa experiência aí dos 3 quilômetros a pé. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira, irmão. Mas se a gente faz isso com os nossos amores terrenos, tinha que ser mais intenso com o nosso amor do céu. Precisa ser mais intenso com o nosso amor do céu. Precisa ter mais cuidado, porque ele é muito mais relevante. Muito mais relevante. Outro dia ela fez uma promessa para mim, a minha esposa. Eu disse, amor, descobri uma coisa, estou ficando velho. E ela olhou para mim. Quando a gente fica velho, o que a gente pensa? Da separação, um dia vai chegar, né? Ela olhou para mim e disse, eu peço a Deus todo o tempo que Ele nunca nos separe. E no dia que Deus vier buscar um, pois que leve os 2. Porque é 32 anos que a gente vive assim, nesse compartilhamento, né? Gente, se a gente vive um período assim, se apega tanto, já pensou com Jesus, irmão? Cara, uma eternidade com Ele. Não tem separação. Nada pode nos separar. A gente precisa pensar nessas coisas que são relevantes, né? Porque esse conhecimento, essa transformação por esse novo conhecimento precisa ser, no mínimo, superior ao que nós temos aqui, nesses relacionamentos humanos. Eu estive em Porto Alegre agora com meu irmão, com o Léo, que vocês conhecem, e nós somos família, irmãos de sangue, e a Cleide, a irmã da esposa do Léo, da Cleibene, e o Léo fez a seguinte declaração no nosso grupo de viagem: eu descobri uma coisa, que não dá para ser feliz longe de vocês. Sabe o que é isso? Relacionamentos humanos. Nós estamos fazendo essas descobertas. E com Deus, irmãos, não dá para ser feliz sem Jesus. Não dá para ser feliz sem Ele. Não dá. Não dá para ter culto sem Ele. Não dá para ter louvor sem Ele, Carol. E, gente, não dá para ter oração sem Ele, Conceição. Não dá. Não dá para distribuir cesta sem Ele. Não dá. Não dá.
Não dá para ganhar vida sem Ele. Não dá. Não dá para tocar bateria sem Ele, Tiago. Não dá. Não é a mesma coisa. Não dá para tocar guitarra sem Ele, Felipe. Não dá para ministrar o louvor sem Ele. Porque tudo é para Ele. Essa transformação precisa vir por esse novo conhecimento. Eu preciso saber para quem que eu faço as coisas. Para quem que eu vivo. Eu preciso saber para quem eu dediquei a minha vida. Para quem eu dediquei a minha voz, os meus talentos. Para quem que eu dediquei. É por isso que diz, eu vivo para Ele, eu vivo para Ele, eu vivo para Ele, eu vivo para Ele. Porque esse conhecimento do novo precisa nos transformar. Está entendendo isso, irmão? Se você estiver entendendo, eu vou encerrar. Mas vou dizer mais alguma coisa aqui, tá bom? Tem também uma outra área e uma outra situação que acontece, que é a transformação estagnada. Nós começamos a conhecer, nós tivemos uma experiência profunda, algo aconteceu. Eu penso que, diferente do primeiro grupo que nós falamos aqui, o primeiro grupo que nós mencionamos, que nunca teve uma transformação, há muitos dentro das igrejas que tiveram uma experiência inicial de transformação. Contudo, de alguma forma, com o passar do tempo, estagnaram na fé e na experiência e não percebem mais a diferença alguma em suas vidas. Gente, vou dizer para vocês, a igreja está cheia de pessoas assim, que estagnaram a sua experiência, que tiveram uma experiência com Jesus, mas parou, Conceição. Se ela lembrar o primeiro dia que ela veio posterior à sua conversão, ela vai dizer que ela veio empolgada para a igreja. Ela veio com a Bíblia, se ela não tinha a Bíblia, ela ficou fuçando, procurando a Bíblia. Ela veio dizer para o pastor que queria uma Bíblia, ela queria uma Bíblia, porque ela precisava de uma Bíblia. Porque ela precisava ler a respeito de Jesus, porque ela precisava carregar essa Bíblia com ela. Porque essa foi a primeira experiência dela. Mas essa experiência estagnou. Ninguém é transformado instantaneamente. Algumas áreas em nossa vida podem ser impactadas e mudadas mais rapidamente, porém, não será assim em todas as áreas. Se o processo de transformação estagnou, é porque a revelação de Cristo em nossa vida também estagnou. Consegue entender isso? Parou. Não tem mais graça no culto. E algumas pessoas olham para mim e dizem, pastor, a nossa igreja não tem mais unção. Pastor, os nossos cultos não têm mais unção. Pastor, parece que as coisas mudaram. Não tem mais o mesmo fervor. Os cultos não são mais do mesmo jeito. Sabe por que ela diz isso? Porque ela está tendo uma visão dela para a igreja. E ela não consegue perceber que o problema é dela com ele. Porque estagnou entre ela e ele. E quando estagnou entre ela e ele, o relacionamento dele com a igreja perde o sentido. Fica diluído. Se rompeu com Jesus, com a sua noiva não faz sentido. O culto é cansativo, Marcelo. A pregação é um porre, o pastor fala alto, o pastor grita, o pastor demora, o pastel e vai. A roupa dele está chata, o som não presta. Sabe por quê? A experiência rompeu, tem um vácuo, e o vácuo não faz mais sentido na minha vida para ele, porque está interrompido. A experiência estagnou. Precisamos retornar à busca pelo conhecimento revelado em nossas vidas, pois somente assim avançaremos no processo de transformação. A palavra grega traduzida por revelação é apocalipse, que significa remover o véu, indica a remoção de um empecilho,
A visão, que em nosso caso é a dificuldade de entender as coisas espirituais. Tem que remover, tem que tirar. Ora, o homem natural não aceita as coisas espirituais de Deus, porque para eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, podemos penetrar esta dimensão de entendimento. Não podemos parar, não podemos estagnar na revelação dele. O processo está aqui. O problema está aqui, ó. Deu um curto aqui e rompeu e acabou a ligação. Por isso não faz sentido aqui, ó. Igreja perde sentido. Sem Jesus, igreja perde sentido. Meu irmão, não faz sentido. E ofertar então? Meu irmão, vocês vão dar dinheiro para pastor, vocês são loucos. O bicho doido é crente. Fica dando dinheiro para o pastor. Sabe por quê? Está interrompido aqui, tudo que você faz aqui não faz sentido. Não tem lógica. Irmão, vai cuidar da sua vida, negócio de ir para a igreja. Tá, interrompido aqui, aqui não faz sentido. Tudo está bagunçado. Amém? Está entendendo? Mas eu vou falar de uma coisa para me encerrar. Agora eu vou encerrar mesmo. Conhecimento progressivo. O conhecimento que não para, que está em movimento, é o conhecimento progressivo. Do conhecer e o prosseguir em conhecer a Deus, da experiência que não para, da experiência que nos movimenta, da experiência que cada vez é mais profunda, da experiência que nos leva mais alto, da experiência que nos faz voar em outros níveis, da experiência que nos faz ir mais profundo, querer mais, eu preciso de mais, de uma experiência que não nos sacia, de uma experiência que nos dá mais fome, de uma água que nós não temos sede, mas nós dependemos dela. Esse é o conhecimento progressivo. Eu posso falar mais um pouquinho de Porto Alegre, só mais uma vez? Se haver escudo, rapaz, o pastor falou só dessa experiência dele. Eu cheguei lá e só um pidão. Todo culto estava pedindo a Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. Hoje de manhã até falei no culto de oração lá na igreja do Léo, ele gosta muito de apagar as luzes. Eu acho até que é uma experiência legal apagar as luzes. Aqui a gente apaga, né? Perceberam que apaga as luzes daí, né? E fica essas luzes aqui do altar, né? E lá na igreja do Léo eu tive uma experiência. Léo vê o culto depois, eu vou contar a minha experiência que eu tive na sua igreja. O Léo dizia, apaga a luz. Não estou cantando, agora vamos apagar a luz. O Léo apaga a luz do quarteirão. Aí todo mundo fica no escuro, em volta da igreja. Pai, que é isso, Léo? Deixa pelo menos uma vela acesa aqui, meu irmão. Ninguém vê mais ninguém. Você não sabe se está em pé, se está sentado, se está deitado, se foi embora, porque ficou tudo escuro, né? E aí o Léo estava lá, né, eu estava lá nesse momento, já que estava tudo escuro. Eu comecei a orar, ó. Rapaz, já que estou no escuro, não tem nada para fazer mesmo, vou orar. Né? Estava no escuro e o louvor, cara, estavam derrubando a igreja, porque lá, como lá é um lugar do lado do mercado e não tem problema, né? Fechado, aí estavam derrubando a igreja, de tanto barulho, né? E todo mundo naquele, eu orando, aí eu disse, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, Senhor, fala comigo. Estou com tanta dúvida, Senhor, o Senhor sabe como é que eu estou, e agora como é que vai ser, o que eu vou fazer, Senhor, fala comigo. Aí na hora deu um desespero, disse, pode ser até o Léo, se eu quiser usar. O Léo é meu irmão, disse, pode ser até o Léo. Cara, eu estava lá e eu vi que o Léo não vinha, o Léo estava fazendo outras coisas, e ela sabe, não vai ser o Léo, eu me sentei, né? Gente, veio uma pessoa, uma mulher, ficou do meu lado aqui, eu sentado. Essa mulher começou a falar. Ela começou a falar, Deus começou a usar ela para falar comigo. Sabe que ela estava respondendo a minha oração. Quando ela começou a responder a minha oração, meu irmão, aí eu vou dizer para você, a casa caiu, eu comecei a chorar. Aí eu chorei. Aí Deus me deu palavras específicas sobre vocês, sobre este ano. Palavras específicas mesmo, poderosas de Deus. Aí eu saí de lá feliz. Não consegui mais ver a mulher. A mulher não, é da igreja, mas eu não consegui mais ver ela para conversar outro dia com ela. Não consegui. Passei 15 dias lá, vim embora sem nunca mais ver ela. Tudo bem. Quando foi na quarta-feira passada, na última quarta que a gente estava lá,
Eu comecei a orar de novo. Pai, crente é bicho frouxo. Só toda hora o Senhor fala comigo, né? O Senhor fala comigo. Dessa vez eu não falei do Léo. Dessa vez eu já estava mais tranquilo, eu já tinha falado, né? E o Senhor fala comigo. Você sabe como é que eu estou ainda? Aí eu orando. Aí o Léo já tinha botado umas lâmpadazinhas lá, que quando ele desligou a luz do quarteirão, ficou pelo menos umas luzinhas acesas. Lá, um varal de lâmpada, né? Aí ficou legal. E tava lá aquele clima gostoso. Adivinha quem veio falar comigo? O Léo. Deus usou o Léo. Gente, mas usou assim num poder, gente. Ele sentou do meu lado, quando eu vi, já ele sentou do meu lado, com uma cadeira assim do meu lado e começou, gente. Aí Deus puxou, viu? Deus falou alguma coisa comigo sobre esse conhecimento progressivo. Sobre este conhecimento progressivo. Sabe o que ele disse? Eu vou te dar asas. Eu vou falar contigo diretamente. Eu não vou usar mais profetas para falar com você. Eu vou te fazer subir. Eu vou te dar asas, porque eu vou falar contigo. É entre eu e você. Eu vou te dar essa capacidade nesses dias. Eu vou te responder, eu vou tirar as tuas dúvidas, mas vai ser eu e você. E você vai receber asas, porque eu vou te dar. Sabe o que é isso, irmão? Conhecimento progressivo. É prosseguir em conhecer a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. A Bíblia nos exorta a avançar no pleno conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 6, verso 3. Conhecer a Deus é um ato progressivo e contínuo. Não para. Ei, irmão, Deus te deu, Deus está falando contigo? Pois continua que Deus vai falar mais. Deus está te dando revelação profunda. Tá, pastor? Pois continua que Ele vai falar mais. Deus está te fazendo levantar na madrugada, meu irmão, pois fica de prontidão, porque você vai ouvir Deus dizendo, ei, levanta, quero falar contigo. Porque é assim, é esse conhecimento progressivo. Veja que Paulo declarou, olha que Paulo declarou, depois de anos de comunhão e intimidade com o Cristo. Olha o que Paulo declarou aqui, ó. Olha bem, lá em Filipenses 3, 8, eu já estou encerrando, irmãos, em nome de Jesus. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, para que possa ganhar a Cristo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, formando-me com ele na sua morte, olha aí, para ver se de alguma forma consigo chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui alcançado em Cristo Jesus. Filipenses 3, do verso 8, 10 até o 12. Se paramos de avançar, não alcançamos o propósito de Deus para a nossa existência. Devemos crescer até a plenitude do conhecimento de Cristo, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, o verso 2 e o 3. O segredo é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Amém, irmãos? Desculpe se eu demorei muito. Se você vier domingo que vem, eu garanto que eu vou demorar mais. E você vai ouvir mais de Deus. Porque eu quero que você receba muito, muito, muito. O projeto para este ano é você receber muito de Deus. É você receber de Deus até se esbarrotar. É o que nós queremos. Amém? Vamos fazer. Quer cantar, Carol?
Feche seus olhos, não precisa ficar de pé para você não ficar cansado. Depois a irmã vai subir aqui. Carol vai cantar uma canção. Me aproximei, permaneci. Olha aí. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Carol. Eu quero fazer um apelo aqui. Olha aí que legal, hein? Eu nem fui de fazer apelo. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Ó, Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda Tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho lenha, Senhor. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Ele queimou todos os meus amores. Todos outros amores. Queimou todos outros amores. O fogo em Meus olhos. Ele fez eu me aproximar. Fez eu me Apaixonar. fez. Queimou todos os outros amores. Ele queimou todos os outros amores. Nos tornamos Eu quero convidar você a se apresentar diante de Deus. achando. Você que está aqui nessa noite e percebe que você estagnou na fé. Você estagnou. Você deixou de crescer, você deixou de buscar ao Senhor e você entende que se rompeu. Eu vou pedir para que você que está assim nessa noite, e assim se reconciliar com o Senhor, quer que isso seja refeito, quer que a venda caia dos seus olhos, e você precisa se reconciliar com Ele. Aí eu quero que você fique de pé, porque o Senhor falou que tem pessoas assim aqui nessa noite.
Tem mais pessoas, irmãos, eu sei disso. Está vivendo na igreja, mas está estagnado. Parou. Não foi transformado por Ele. É com você que o Senhor está falando nessa noite. Eu não tenho problema de se orar só por uma pessoa. Não tem é uma rede que é lançada. Essa rede é para alcançar você. A palavra está pronta. Eu quero que você deixe o Espírito de Deus falar com você. Se o Espírito falou, fique de pé. Eu estou esperando para orar por você. Os irmãos, você não precisa ficar com a cabeça, não precisa ficar de olhos abertos, fica de olhos fechados. Senhor, eu estou aqui. Eu ainda tenho lenha. Se você está aqui, fica de pé. Se você está refazendo, está pedindo ao Senhor reestrutura, Senhor. Eu não quero parar. Eu já vou orar para encerrar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Feche seus olhos. Pai, eu oro nessa hora em favor da vida deste homem que está de pé. O Senhor também falou para Pedro, Jesus, que tudo que ele ligasse na terra seria ligado nos céus. Tudo que ele desligasse na terra seria desligado nos céus. Nessa noite, Senhor, nós estamos ligando. Nós estamos ligando. E nós ligamos a vida deste homem ao Senhor nessa noite, que está de pé, admitindo publicamente que se rompeu essa estrutura. Mas que essa noite está sendo refeita. Está sendo refeita. Nós, como igreja, na autoridade que o Senhor nos conferiu, nós estamos ligando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu apresento ao Senhor ainda as pessoas que estão enfermas na tua igreja. A vida da Lili, que está internada no leito de hospital. Deus, nós apresentamos como igreja a vida dela ao Senhor. Libera os teus espíritos ministradores para que curem a vida da Lili agora, em nome de Jesus. Lá naquele leito do hospital, entra agora, Senhor. Entra agora e cura ela. Te apresento também o pai da Elisângela, que está aqui nessa noite, coração aflito. Que há mais de 10 dias ele está entubado, num leito de UTI. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é quem tem a última palavra. O Senhor é quem tem o diagnóstico seguro. E nós te pedimos por ele para que o Senhor libere com a palavra de cura nessa noite. Oh, rablas coramanto kosovi andala braba choremanto lobrobossou. Lemiantoro clovosore amandara blavassou. Que haja saúde sobre o seu corpo. Que haja uma nova oportunidade a este homem, Senhor, para que ele te reconheça como Senhor e Salvador de sua vida. Pai, nos abençoa em tudo que nós vamos fazer esta semana. Nos enche, Senhor, com a tua presença em tudo que nós vamos fazer aqui, em nome de Jesus. Obrigado pelos visitantes, por cada um que veio. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só quero encerrar aqui. Já vou passar para a nossa irmã Conceição. Rapidinho agora, tá bom? 1 minuto.
Obrigado às pessoas que nos visitam, que vieram pela primeira vez. Está vendo uns jovens lá atrás, perto do Tiago, né? O Dini estava falando com ele. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Deus abençoe você. E quem nos visita também tem ali os familiares do Luan, do Juan, né? O pai e a mãe, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado por terem vindo aqui. Deus abençoe vocês, né? Tem também um pessoal lá atrás, né, meu irmão? Os jovens lá, Deus abençoe, sejam bem-vindos, né? Estão ajudando no grão ali, é isso? Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe por vocês terem vindo aqui. Se eu esquecer de alguém e não fique chateado comigo, a gente faz isso, viu? Vai, passa por cima. Inclusive, eu estava dizendo que de manhã nós tivemos reunião com os presbíteros aqui, né? E eu não sei se eu falei presbítero e diácono, mas eu falei, não falei? Pois o diácono tira da lista, porque só foi os presbíteros, viu? Foi com todos os presbíteros e as esposas. Mas amanhã a gente vai ter, né? Vai ter amanhã com os diáconos? Tá aí, tá, Conceição? Deus abençoe e até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja.